Muito bem, oitavo ano, dando prosseguimento então nas nossas aulas sobre as ideias iluministas aqui na América. Então, na aula passada, nós tivemos uma visão geral de como que as ideias iluministas chegaram ao continente americano e como que isso impactou a colônia, tá certo? Em movimentos contra o absolutismo, contra as ações da metrópole sobre a colônia. Na aula de hoje, nós vamos ver um dos principais movimentos, começar na aula de hoje e terminar na próxima, um dos principais movimentos de tentativa de negociação com Portugal e separação com Portugal, que é a Conjuração Mineira. Então vamos lá para os slides. Bem, a Conjuração Mineira também é conhecida como a Inconfidência Mineira. Então, nas atividades, nas provas ou em outros livros que vocês encontrarem, Conjuração Mineira e Inconfidência Mineira trata-se do mesmo episódio, do mesmo fato histórico. Bem, Minas Gerais, nesse momento, nós estamos falando já de século XVIII, final do século XVIII, tinha uma população muito grande, aproximadamente aí 300 mil pessoas. E essa população muito grande com relação às outras regiões do Brasil se deu por conta da mineração. Então, com a forte extração de ouro, desde lá do final do século XVI para o século XVII, com a forte extração do minério aqui na região das Minas, nós estudamos isso em unidades passadas sobre o Brasil no período da mineração. Então, isso atraiu uma população muito grande para Minas Gerais. E não era só pessoas ligadas à mineração. Tinha, sim, os mineiros, os que trabalhavam na mineração, mas também tinham comerciantes, tinham profissionais liberais, como médicos, advogados e assim por diante. Tinham os escravizados, que faziam a maior parte do trabalho nessa extração de minério principalmente, e alguns trabalhadores livres. Então era uma população grande e muito diversificada também. Antes da Conjuração Mineira, tivemos outras revoltas que foram importantes também, como por exemplo a revolta dos Emboabas, no início do século XVIII, de 1707 a 1709, e em 1720 nós tivemos a revolta de Vila Rica também. Bem, quais eram os motivos dessas revoltas todas? A concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e interesses contraditórios desses grupos. Então, os mais ricos tinham alguns interesses, os mais pobres tinham outros interesses, e esses interesses entravam em choque. Então, interesses contraditórios. Grupos diferentes que queriam coisas diferentes. Então, nesses casos, o conflito ele ocorre. Bem, Minas Gerais, o foco, como eu já disse, era a mineração. E essa mineração tinha uma estrutura de tributação muito rigorosa, ou seja, existia um mecanismo para cobrança de imposto muito rigoroso por parte da coroa portuguesa. Já que essa é a principal fonte de riqueza de Portugal tirada do Brasil neste momento, então tem que tomar todos os cuidados para que não haja desvio dessa riqueza, desvio desse ouro coletado para outras pessoas sem passar pela fiscalização portuguesa. Então todo o controle da mineração era monopolizado pela coroa. Ou seja, todo o controle para explorar o ouro e cobrar os impostos sobre o ouro, tudo isso era controlado por Portugal. Então não tinha gente aqui no Brasil sem autorização de Portugal que podia trabalhar nesta área. Porém, a mineração, nós estamos tirando o minério da natureza, tirando o ouro da natureza, e o ouro, nós sabemos, é um bem não renovável, ou seja, em algum momento ele vai acabar. Então, a mineração começa a entrar em declínio a partir de 1750, ou seja, começam a ter dificuldade para encontrar ouro em grande quantidade, como acontecia anteriormente. Como que Portugal percebia que estava diminuindo a captação de ouro? Porque na hora que os mineiros tiravam o ouro da terra e passava lá na casa de fundição para fazer a cobrança de imposto, ou passava nas intendências, na casa de fundição, esse ouro estava diminuindo cada vez mais. Só que Portugal pensou o seguinte: esse ouro está diminuindo não é porque está acabando, é porque está acontecendo contrabando, ou seja, eles estão tirando o ouro, mas não está passando pela fiscalização, não está levando esse ouro lá para a casa de fundição para poder receber lá o carimbo e já ter a cobrança do quinto, ter a cobrança dos impostos. Essas pessoas estão desviando o ouro.
Então, como Portugal acreditava que a diminuição na arrecadação do ouro era por conta do contrabando, resolveu aumentar a fiscalização, aumentar o número de pessoas para controlar a mineração. E aproveitou a oportunidade e proibiu também todo tipo de indústria e manufatura aqui na colônia. Então ninguém mais pode fazer trabalho manual, um sapato, uma roupa, tudo isso tem que ser comprado da metrópole, tá certo? Então, para garantir que o dinheiro vá para Portugal. Então, aproveitou a oportunidade e tornou a situação ainda mais rigorosa. Quando nós chegamos em 1788, quem governava toda a região era o Visconde de Barbacena. E ficaram sabendo que estava programada então a cobrança da derrama. Quando nós estudamos a mineração no Brasil, em matérias passadas, vocês se lembram que a derrama ela substituiu o quinto. O quinto pegava-se todo o ouro extraído, dividia em 5 partes, uma parte era imposto. Quando começou a ficar escasso, foi substituído pela derrama, que era a cobrança de 100 arrobas anuais. E aí tinha a data da cobrança, tá certo? E quando chegava naquela data, o mineiro tinha que dar o imposto, tinha que dar os 100 arrobas anuais. Caso ele não conseguisse, os fiscais pegavam os bens, pegavam animais, pegavam objetos em casa, pegavam o que tinha até completar o valor necessário. Para isso, ocorria muita violência. Então, os soldados vinham na cidade, atacavam, invadiam as propriedades, então ocorria com bastante violência. Bem, como precisava dos soldados, dava para a população perceber quando a derrama ia acontecer. Aumentava-se o número de soldados na cidade, já podiam ficar espertos que em algum momento a derrama ia acontecer. Porque, é claro, eles não avisavam, né, para impedir que as pessoas escondessem a riqueza na hora da cobrança de impostos. Bem, aí vai acontecer então o movimento da conjuração. Eles pretendiam um governo mais democrático, um governo do povo, mas assim, do povo da elite, tá? Não é todo mundo ainda. Mas pretendiam um governo de brasileiros, composto por grupos do Brasil. E para isso precisava de separar de Portugal. Então eles vão promover um movimento aproveitando que as pessoas estão insatisfeitas com a cobrança da derrama, que é muito violenta, e as pessoas ficam com raiva de tudo aquilo, para tentar fazer com que as pessoas participem de um movimento para tentar separar a região das Minas, principalmente de Portugal. Aí na próxima aula, nós vamos ver quais foram as pessoas envolvidas nesse processo da conjuração mineira. Então, nós vamos dividir o processo da conjuração mineira em 2 partes. Essa que nós terminamos agora e na próxima nós vamos conhecer os personagens e como que todo o movimento ocorreu.